Muito bem, seja bem-vindo aqui à resolução de mais um problema aqui do CS50 ou CS50, como vocês preferirem, programa de Harvard. Agora estamos entrando na parte de loops, tá bom? Então estamos programando aqui em Python, né? É o programa em Python, o CS50 ele tem outros programas também, mas a gente já resolveu aqui a parte 0, já resolvemos a parte 1, estamos iniciando a 2 e certamente vamos chegar aqui na parte final com a ajuda de vocês. Se vocês puderem curtir, seguir o canal, isso daí vai dando um feedback bom pra gente, para dizer que vocês estão interessados realmente nesse tipo de material e eu pretendo trazer bastante conteúdo aqui gratuito. A gente sabe que o pessoal tem cobrado caro em alguns cursos aí desnecessariamente, então conteúdo gratuito aqui, essa é a intenção. Então vamos para o problema que é meu case. Se esse é o seu primeiro contato com programação, talvez você já esteja aprendendo aqui da maneira que é ensinada no Python, mas se você já teve algum outro tipo de contato, você deve ter percebido que em algumas linguagens é utilizada essa forma aqui, né, de tratar. Então, se você quer, por exemplo, criar uma variável denominada first name, a gente colocaria aqui o first com a letra minúscula e para tipo criar uma divisão, né, a gente colocaria aqui o name iniciando com N maiúsculo, que nem ele dá nos exemplos aqui para gente, tá bom? Porém, no Python, é muito comum a gente separar por underline e aí deixar tudo minúsculo. Então, basicamente, o programa quer que a gente faça o quê? Que a gente receba como se fossem essas variáveis, né, da maneira que outras programações adotam, e aí vamos transformar para maneira de Python. Afinal, é aqui que a gente quer aprender realmente a programar. Tá bom? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o first name, ele viraria o quê? Tiraria aqui o N, né? E acrescentaria o quê? Um underline e transformaria o N em minúsculo, tá bom? Então, tendo entendido o problema já, o que ele está pedindo para a gente, vamos então iniciar aqui. Então, primeira coisa, obviamente, vamos pedir para o usuário, né? Colocar ali o que ele está querendo. Então, vamos chamar de camel aqui, afinal é o nome do problema. Input, ele vai colocar o quê? Que nem ele está colocando ali, ó, camel case, dois pontos, espaço, tá bom? Então, aqui o usuário ele vai colocar um input que vai ser atribuído a essa variável aqui que a gente criou, tá bom? Que é a camel. Aí, a maneira que eu escolhi resolver esse exercício aqui, obviamente, há outras maneiras, foi através de uma lista, tá bom? Então, eu criei uma lista que vai ser o que? Uma lista vazia, porém, essa lista vazia vai se transformar numa palavra ao final aqui do nosso programa, tá bom? Então, o nosso capítulo é de loops, né? Então, vamos iniciar o nosso loop. Então, for i in camel. O que a gente está fazendo aqui, então? A gente está percorrendo cada letra que está ali no nosso que o nosso usuário imputou. Então, caso você não tenha entendido muito bem o que está acontecendo aqui, é sempre recomendável, né, a gente ir testando o programa. Camel.py. Então, vamos dar uma testada aqui. Vamos colocar aqui, ó, first name. O que ele vai fazer, então? Cada hora ele vai percorrer uma letra. Então, cada hora o i ele está pegando uma letra dessa daqui. E aí, isso daí para a gente é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que identificar qual letra que é maiúscula, qual que é minúscula. Se for minúscula, a gente não precisa fazer nada. Porém, se ela for maiúscula, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, vamos começar fazendo isso daí. Então, vamos checar. Opa, desculpa. Check if is upper. Então, primeiro a gente vai checar se ela é maiúscula, né? Então, o Python ele já tem uma função que faz isso pra gente. Então, a gente pode perguntar aqui, ó, se o i is upper, dois pontos. O que o is upper vai fazer? Ele vai checar se é maiúscula ou se é minúscula. Se é maiúscula, ele vai retornar para a gente o true, um verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso. Então, se isso daqui for verdadeiro, aí a condição que a gente colocar aqui, ela vai ser adotada. Se não, aí ele vai para outra situação, que seria a letra minúscula, né? Então, a gente tem a nossa lista vazia. Então, se ele é maiúsculo, a gente tem que popular lá a nossa lista com o quê? A gente vai fazer aqui um append, né? E aí, que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar o underline, né? Mais o que? O i dot
lower. Aí a gente vai transformar isso daqui em minúsculo. Então, o que era maiúsculo, a gente transformou em minúsculo e acrescentou o underline antes, que é exatamente o que ele quer. Se você encontrar o n aqui, ó, acrescenta um underline e transforma esse n em minúsculo, né? Caso contrário, simplesmente acrescente isso daí para mim, tá bom? Então, se não é maiúsculo, simplesmente acrescenta lá. Se for maiúsculo, aí sim você vai fazer algum tratamento. Então, por enquanto, vamos ver o que a gente está tendo aqui, né? Opa, cliquei errado aqui. Terminal, beleza. Vamos executar. Aí, first name. Beleza. Então, agora a gente tem aqui uma lista, tá bom? Com cada letra da nossa palavra, com a diferença que no lugar do N aqui, a gente tem um underline N minúsculo, né? Então, assim, conforme eu falei, existem algumas maneiras que a gente poderia resolver isso daqui. A gente poderia simplesmente printar a palavra, né? E ao invés da gente dar um enter no final, a gente poderia colocar o end, né? Que quando a gente dá um print, por exemplo, aqui, ó, print. Vamos colocar o print aqui 2 vezes, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. First name. O que ele fez aqui? Ele colocou a lista numa linha e a lista na outra. Por quê? Porque aqui a gente não está enxergando, mas existe uma variável aqui que você pode colocar aqui o quê? Que é end. Por definição, ela tem um barra n aqui. Porém, se a gente colocar isso daqui, ó, vamos executar de novo, tá bom? Aí agora a gente pode ver que a lista ficou o quê? Uma do lado da outra, tá vendo? Por definição, a função print, ela dá um enter. Porém, não vai ser essa maneira aqui que eu quis trazer. Por quê? Seria muito interessante, né, se a gente transformasse uma lista em uma palavra. Às vezes a gente pode se deparar com esse tipo de situação. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos chamar isso aqui de converted. O que a gente vai fazer? O que eu quero, né? Eu quero juntar tudo isso da minha Word, né? Então, existe uma função exatamente que é isso. É a join. Join o quê? Join Word. Aí ele vai juntar tudo isso daqui. Mas ela pede o quê? Essa função ela pede para dizer, você quer juntar como? A gente quer simplesmente juntar, sem espaço nenhum aqui, tá bom? Então, a gente pode dar aqui um print converted. Vamos executar. First name. E olha o que ele imprimiu para a gente aqui. Exatamente o que a gente está pedindo, né? Vamos só dar uma limpada aqui, porque ficou meio poluído, né? Então, acho que vocês entenderam. Mas beleza, aqui a gente juntou isso aqui. Mas se eu quisesse, por exemplo, juntar aqui com 3 asteriscos, o que aconteceria se a gente executasse isso daqui agora, né? Opa, first name. Aqui, ó. Aí ele vai colocando 3 asteriscos entre cada item desse daqui. Então, a gente transformou numa string, mas transformou numa string dessa maneira aqui. Então, isso aqui pode ser útil para em algum momento, caso você esteja querendo juntar de outra maneira, você pode fazer isso daqui, tá bom? Então, vamos só realmente checar aqui, né? Realizar o check do CS50, que ele pede para a gente, para ver se o programa vai executar. Então, essa função aqui ela pode ser bem interessante, de juntar uma lista em uma palavra. Mas, conforme eu falei, existe uma outra maneira. A gente poderia aqui dar direto um print. Só que a gente, no end, a gente tiraria, a gente colocaria aqui também nada, né, para terminar com nada, e aí a gente teria a nossa impressão da nossa palavra. Porém, eu quis trazer uma solução aqui um pouquinho diferente. Deixo aí a proposta, né, de você resolver sem ser dessa maneira. Resolve de uma outra maneira aí. Então, passou em todos os testes aqui, tá bom? Realmente eu agradeço aí o seu tempo, a sua atenção. Peço realmente para que você curta nosso vídeo, segue o canal, apoie a gente nessa iniciativa aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.